É interessante que nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de João 11, nas Escrituras do Evangelho de Cristo, Lázaro é chamado amigo de Jesus. Bem, e suas irmãs, é tão verdade isso, que ele é chamado, considerado como amigo de Jesus, como diz na Escritura, amigo de Jesus, Lázaro, a qual ele ressuscitou, Bem, as suas próprias irmãs, mandam uma mensagem para Jesus dizendo, aquele que tu amas está enfermo. Olha, uma mensagem dessa que as irmãs de Lázaro mandam para Jesus é porque tem muita intimidade. É uma palavra que tem muita intimidade entre as pessoas íntimas, para ter uma mensagem tão forte, Aquele que tu amas, Jesus, está enfermo. Essa é a mensagem que alguém levou, mandado pelas irmãs de Lázaro. Agora, pensa bem, Jesus, amigo de Jesus, mas o mais interessante que eu acho, que ele é tão amigo que é considerado aquele que tu amas, uma pessoa bem íntima, bem próxima, Mas você pensa bem, Lázaro não andava com Jesus. Você não vê Lázaro andando com Jesus para ser amigo dele. Lázaro não evangelizava. Você não via Lázaro andar com o grupo evangelizando. Lázaro não ia no culto de terça-feira. Lázaro não ia na igreja, não ia no culto de terça-feira. Não ia no culto de quinta. Não ia no culto de domingo. Lázaro não ia na oração de madrugada. Lázaro não ia na escola dominical, Lázaro não ia. Na verdade, em muitos lugares que estava ali os seus discípulos, alguns, ali juntamente com Jesus, Lázaro não estava naqueles momentos. Ele sempre estava fora, mas mesmo assim é chamado de amigo de Jesus. Mas ele não participava de nada na vida eclesiástica, não mostra que ele participava na vida eclesiástica. Mas por que então que Lázaro era tão íntimo e considerado amigo de Jesus? Mas Lázaro, irmãos, você pensa bem, Lázaro tinha algo muito especial na sua vida. Era algo muito especial. Lázaro tinha um dom, talvez não tinha dom de pregar para as pessoas se curarem. Lázaro não tinha dom de revelação, Lázaro não tinha dom de visão, Lázaro não tinha dom de maravilhas, E todos esses dons da palavra, de fazer as grandes palavras, pregar o evangelho, pessoas cair pelo chão, ser curado, Lázaro não tinha nada disso. Ele não tinha esse dom. Mas Lázaro tinha algo muito especial nele, que era o dom de Deus. O dom de Deus, que é o dom da caridade, aquele que faz o bem para ajudar as pessoas, dom de caridade. Esse era algo especial em Lázaro. Você pensa bem, Jesus sempre ia para a casa de Lázaro. Todas as vezes que Jesus ia fazer evangelismo, andar por ali, pregar a palavras, curar pessoas, fazer maravilha na vida das pessoas, libertando os cativos, libertando as pessoas aprisionadas por demônios, a qual espírito de enfermidade assolava o povo naquela região. Ele sempre precisava de um momento de descanso. E para onde que Lázaro ia? Para onde que Jesus ia? Para a casa de Lázaro. Lázaro era aquele que acolhia Jesus na sua casa. É aquele que recebia Jesus na sua casa. Quantas vezes Jesus estava pregando, andando na dificuldade, mas ele dizia assim: quando eu for embora, eu vou passar na casa de Lázaro. E vou ficar um tempo descansando na casa de Lázaro. Vou pousar na casa de Lázaro. Porque Lázaro é meu amigo, Marta, Maria são meus íntimos. Na casa de Lázaro eu descanso. A minha mente eu busco a Deus com mais força. Então eu fico olhando Jesus, com aquela intimidade de Lázaro. Às vezes a gente olha assim, não vê um Lázaro pregador, um Lázaro com palavras,
que derrubam pessoas pelo chão, que oram pelas pessoas são curadas, né? Que sai, mas Lázaro tinha algo especial. O dom da caridade era recepcionava as pessoas. E Lázaro sempre, quantas vezes Jesus ia lá para a casa de Lázaro, sentado com Lázaro, e ali conversando, às vezes, né, fazia aquele franguinho, fazia aquele piqui, né, na visão espiritual de hoje, né, tomava aquela Coca-Cola, né, ficava ali junto. Aí Jesus dizia: Lázaro, agora eu quero descansar. Não, pode, já tem um quartinho. O quartinho de Jesus já estava guardado ali, arrumado. Muitas vezes quando Jesus passava, né, ali em Betânia, quando ele passava, que ia evangelizar nas regiões, que ia pregar o evangelho, libertar pessoas aprisionadas por Satanás, ele dizia assim: ó Lázaro, logo eu estou voltando. Lázaro falava assim: então tá, mestre, então vai, quando você vir, eu já tenho aquele franguinho preparado. Irmão, receber as pessoas bem é dom de Deus. Tratar bem as pessoas que evangelizam, que pregam o evangelho, é dom de Deus. Você está juntando pedras preciosas na sua coroa. Faça. Ah, mas fulano é assim, eu vejo. Não importa. Faça a sua parte. Ajude. Olha, quantas vezes Lázaro fazia isso? Quantas vezes Jesus passou por ali? Quantas vezes Jesus fala assim: Lázaro, eu estou indo fazer, quando o senhor voltar, mestre, a sua cama está arrumada. Ele pregava o evangelho ali, Jesus, e voltava. Ficava na casa de Lázaro. Intimidade. Uma coisa é você ir conhecer Jesus, ouvir Jesus pregar, ouvir Jesus falar, ouvir Jesus curar. Mas outra coisa é você receber Jesus na sua casa para morar contigo. É você receber Jesus na sua casa. Como recebeu Zaqueu? Às vezes nós estamos precisando disso. Nós até conhecemos Jesus, ouvimos Jesus, mas nunca levamos Jesus para a nossa casa. Nunca recebemos Jesus na nossa casa. E quando nós temos a oportunidade de receber Jesus na nossa casa, não recebemos. Mas Lázaro, a casa dele estava sempre aberta, trabalhando, ajudando. Mesmo que veio essa enfermidade, Lázaro estava sempre alegre e dava todo o seu tempo para Jesus. E Jesus voltava para Betânia. Jesus ficava ali, comia na casa de Lázaro, bebia na casa de Lázaro, dormia na casa de Lázaro, descansava na casa de Lázaro. O que eu acho mais interessante, que Lázaro nunca andou com Jesus para evangelizar, para pregar, fazer maravilhas, revelações, dom de caridade. Ele nunca fez isso, nunca fez isso. Os outros faziam, os outros oravam, as pessoas eram libertas dos demônios, dos espíritos malignos de enfermidade. Os outros companheiros de Jesus faziam isso. Pessoas faziam maravilha. Tudo que Jesus pedia, fazia no evangelho, que acontecia. Coxo andava, cego enxergava, surdo ouvia. Os discípulos de Jesus que andavam com ele faziam tudo isso, essas maravilhas, e até coisas mais. Mas nenhum deles teve a oportunidade de ressuscitar. Nenhum deles teve a oportunidade de morrer e voltar à vida. Lázaro não fazia essas coisas, mas teve a oportunidade de ressuscitar. O que faz o dom de caridade? Os outros não teve. Lázaro ainda teve aquele momento ali de voltar à vida, mesmo depois de morto. Está tantos dias no sepulcro, foi ressuscitado. Então, irmãos, talvez você não é um pregador, não é um orador de ponta, não é um cantor, não é evangelista, não é diácono, não é nada, nenhum desses cargos, mas continua fazendo caridade. É por isso que às vezes nós somos polêmicos e reclamamos de algumas pessoas que às vezes nem aceitou, né?
Aí a gente vê um evangelista, vê um pastor visitando, a gente começa a falar: para que visitar esse povo? Esse povo não é crente, não aceita Jesus. Né? Eles nunca tomaram uma decisão, mas são pessoas que têm dom de caridade. Irmãos. É um dom especial em ajudar. Mesmo que eles não tenham aceitado, vai ter um dom de caridade. E uma pessoa com dom de caridade tem intimidade em receber um homem de Deus na sua casa. Ele sempre está ajudando. Qualquer hora ele aceita. Qualquer hora o Espírito Santo convence ele. E esse coração muda. Qualquer hora um pregador às vezes passa na casa dele, um pastor, mesmo ele não ter aceitado a Cristo ainda, tomado a decisão de ser um crente verdadeiro, mas continua fazendo caridade, ajudando a igreja, ajudando os pregadores. Qualquer hora o próprio pastor, um evangelista, ora por ele e ele ressuscita como ressuscitou Lázaro. Porque tem pessoas, irmãos, que às vezes estão mortas, aprisionadas por Satanás. Mas mesmo assim estão esforçando para fazer alguma coisa para Cristo. Não tomou a decisão, mas essa hora vai chegar. Então, irmão, guarda essa. A caridade traz maravilha na sua casa, traz vida na sua casa, traz ressurreição na sua casa. Continua recebendo Jesus na sua casa. Que qualquer hora as coisas mudam. Não pare de ajudar. Mas eu não tomei a decisão ainda, irmão. Não, mas continua. Você fazendo isso, caridade, ajudando as pessoas, ajudando a casa de Deus, ajudando os pregadores, os pastores, os evangelistas, os diáconos, trabalhando com a igreja em conjunto, Cristo vai resgatar a sua alma. Em nome de Jesus.